Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais um EduCast, promovido aqui pelo Educac Brasil. Eu sou o professor Marco Aurélio e hoje a gente tem um tema muito interessante para a gente abordar, que é hematologia pediátrica. E para isso, estamos aqui com a doutora Renata Lemos, doutora que é pediatra, hematologista também pela Fundação Hemoam, mestre em hematologia, né, doutora? Isso. Pela Fundação Hemoam, e vai falar um pouquinho sobre a rotina dela, vai falar sobre a área da hematologia pediátrica. E aí vamos aqui conversar sobre, né, sobre todas essas informações. Renata, seja muito bem-vinda aqui no nosso EduCast. Obrigada, né? Primeiro eu quero agradecer o convite e que está saindo aqui essa nossa parceria, né? E para falar, né, um pouquinho sobre a minha área, sobre o que a gente vive, que é realmente uma área muito vasta e muito rica. Aqui pra gente, também é importante a gente ter esse debate com outros profissionais, porque nós formamos aqui profissionais do laboratório, né? Que vão analisar os hemogramas, que vão emitir os laudos, né? E muitas vezes é importante a gente também entender a perspectiva de quem está recebendo este laudo, né? E eu acho que a pediatria ela é muito mais sensível em relação a estes resultados, né? Como é que você vê essa questão entre o laboratório e o que vocês recebem lá? Então, essa parceria realmente ela é fundamental. A gente no Hemoam procura estar em contato constante mesmo com o laboratório, porque, claro, os resultados ali eles vão ajudar ou atrapalhar o nosso raciocínio clínico, o nosso raciocínio diagnóstico. E assim, que nem você falou, a hematologia pediátrica, o mundo da pediatria, ele é diferente do adulto. Eu, assim, principalmente nas aulas, falando com os alunos, eu sempre chamo atenção sobre a importância de conhecer as particularidades dentro da pediatria. Então, a gente conversa bastante sobre o que é o normal num hemograma infantil, que é muitas vezes importante conhecer os valores de referência que são ajustados para a faixa etária, para o sexo, e não se prender a um valor de referência ali que vem muitas vezes do próprio laboratório. Porque às vezes aquele valor é um valor mais genérico, é um valor que pode estar realmente ajustado para a faixa etária do adulto. Então, é importante conhecer essas particularidades porque isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, às vezes a gente recebe muitos pacientes no Hemoam, que já é um serviço terciário. Então, lá, a gente espera receber realmente casos que são hematológicos. E muitas vezes a gente recebe anemias, mas que são anemias ainda que podem ser tratadas a nível de atenção básica, anemias carenciais. E também, às vezes, recebe falsos exames, digamos assim, falando que o paciente tem anemia, porque, na verdade, foi avaliado ali um exame pensando-se numa faixa etária de adulto e, às vezes, a criança nem tinha anemia. E, às vezes, o pai e a mãe já chegam desesperados, achando até que o filho já tem leucemia, que por isso que já foi encaminhado para lá. E na hora da avaliação, a gente sempre procura repetir todos os exames, porque tem toda essa questão da gente confiar no laboratório que você está trabalhando. Claro. Então, a gente precisa realmente ter uma referência. Então, como o Hemoam é nossa referência, a gente pede para repetir os exames. A gente tem um contato direto com a equipe da bioquímica. Então, quando eles avaliam algum exame, identificam alguma alteração que precise da nossa avaliação mais pormenorizada, eles já sinalizam para a gente. A gente também faz o oposto. Olha, dá uma olhadinha aqui nesse hemograma, vê o que você acha. Vamos discutir essa revisão de lâmina aqui para ver se viu alguma coisa. E sempre com essa questão aí de trabalhar, no meu caso, essa parte pediátrica, porque realmente faz diferença. Né? Então, vai fazer diferença na nossa condução clínica mesmo. Agora, é uma área muito específica, né? Se você for pensar a pediatria e levada à hematologia. Como é que foi essa tua entrada para o mundo da hemato? Porque imagina assim, você se formou médica, pediatra, mas alguma coisa te levou mais para essa área. Como é que foi essa ida? A hematologia, assim, na minha vida, eu digo que ela foi uma grata surpresa, porque em nenhum momento durante a faculdade eu tinha cogitado a possibilidade de fazer hematologia.
Desde que eu entrei, eu já pensava na pediatria, já era um desejo. Eu pensei em outras especialidades, que é natural, a gente vê tanta coisa durante o curso. Mas no final, acabei seguindo o meu desejo inicial, que era fazer pediatria. E quando eu estava no último módulo da residência, em pediatria, a gente tem um módulo que a gente faz um estágio no Emoan. E era o meu último módulo da residência. E aí eu fui pro Emoan, assim, sem expectativas, sem grandes expectativas. Despretensiosamente. Despretensiosamente. E lá, assim, se fala muito dessa questão das doenças oncológicas, das leucemias, dos linfomas. Então, eu também já fui com aquela cabeça mais viciada, até da época de faculdade, de que lá eu só ia ver isso. De que eu só ia ver leucemia, de que eu só ia ver esse tipo de doença. E quando eu cheguei lá, eu tive realmente uma grata surpresa de acompanhar os ambulatórios, de acompanhar os meus chefes na época, que hoje são meus colegas, e tive uma outra visão da hematologia. Eu vi o quanto a gente tem de patologias diferentes, o quanto esse mundo, assim, de compreender o sangue e o que a gente avalia lá, o quanto isso é vasto. Né? Então, é muito mais do que pensar só nas doenças oncológicas, nas doenças malignas, que a gente chama. Então, a hematologia benigna, ela é um mundo. Né? E o fato de a gente falar assim, benigna, né? Nem sempre quer dizer que é tão benigno assim. Traz muitos desafios, mas são desafios assim que eu considero que fazem a gente crescer mesmo. São desafios gostosos, vamos dizer assim. E aí, quando eu estava nesse módulo, eu me interessei bastante. Né? Acompanhando esses ambulatórios, eu vi que era uma área assim que eu ia... Para que eu pudesse chegar num diagnóstico, eu ia ter que compreender a fisiopatologia de tudo que estava acontecendo com o paciente. O que me encanta assim, na hematologia é que qualquer coisinha altera o hemograma. Desde uma pequena inflamação até um câncer. E você acaba tendo que entender como é que está o funcionamento do organismo para poder você, através daqueles exames, através da hematologia, você vai triar se aquilo é uma patologia que é hematológica primária, ou seja, lá da fábrica, da medula óssea, do sangue mesmo, ou se é outra doença que está causando essas alterações. Então, esse tipo de raciocínio, assim, me fascinava. Então, eu falei, bom, eu não tinha ideia de fazer. Naquele ano, especificamente, eu ia guardar dinheiro para casar. E eu ia me preparar, eu e meu marido. Isso foi que ano? Foi em 2012. 2012. E aí, em 2012, eu ia casar e tudo. E a gente tinha uma ideia de guardar dinheiro aquele ano para no outro ano eu tinha ideia de fazer a residência e talvez ir para fora de Manaus. Então, não era uma pretensão fazer. Só que aí, naquele ano, a residência foi recredenciada. E aí, eu vi como uma oportunidade. Eu falei assim, nossa, se eu tô achando tão bacana, se eu tô gostando, e esse ano não era um ano que eu ia efetivamente fazer residência, eu posso experimentar, né? E aí, se não der certo, eu largo. Mas se der certo, eu fico. E, na época, né, o meu chefe, que era o Dr. Eudes, né, que virou meu amigo, meu colega de trabalho, ele também deu a maior força e falou, olha, você vai gostar, né? Hematologia é um mundo que realmente é diferente, então experimenta. E aí eu fiz a prova, né, tudo, e realmente fiquei, gostei e tô lá no Emoan desde então. Nossa, Desde essa época da residência, né, depois eu entrei realmente como funcionária. E estamos aí. Isso te levou para o mestrado? Me levou Estar pro lá mestrado. dentro do Emoan te levou para o mestrado? Com certeza. Né? Durante a residência, a gente ainda nem tinha finalizado a residência, surgiu o mestrado, a primeira turma realmente do mestrado em hematologia e hemoterapia, né? Em ciências aplicadas. Acho né? que foi 2013 isso, né? Isso, 2013. Ciências aplicadas à hematologia e hemoterapia. Eu passei nesse ano para essa... Foi? Só que eu passei na do Emoan para hematologia e a de ciência farmacêutica para a UFAM eu optei pela outra, né? pela ciência farmacêutica. A gente ia ser colega. A gente ia ser colega. Eu fui dessa turma, né? Nós fomos a primeira turma, então... Nessa ocasião, também não era uma pretensão, assim, não estava com ideia ainda naquele momento de fazer um mestrado, mas eu vi realmente como uma oportunidade, né? Tinha uma colega também que estava fazendo junto comigo a residência e ela também falou, não, vamos fazer, né? Vai ser uma ótima oportunidade, a gente já consegue unir que já está aqui com os pacientes e consegue fazer nossa pesquisa aqui. E aí, realmente, eu também fui meio que despretensiosamente, falei, não, vamos lá. E realmente, né, finalizei lá o mestrado
E foi uma grande oportunidade mesmo, porque eu consegui desenvolver a pesquisa com os pacientes que eu já atendia, que já estavam lá com a gente, né? Então, o Hemoan tem realmente ainda além da assistência, a gente tem essa área da pesquisa, né? Então, essa área da educação, e que é algo que também eu gosto bastante, né? Por isso que me levou também à questão da docência, né? Então, o mestrado abriu essas portas. Hoje você é professora da UEA. Isso. Para o curso de medicina? Do curso de medicina. Eu sou professora da saúde da criança e do adolescente, né, dessa disciplina, na Universidade do Estado. Foi também logo em seguida ao mestrado ali que a gente teve a oportunidade de fazer o concurso de lá. E aí, isso já era uma vontade, eu sempre tive uma vontade de me envolver com o meio acadêmico, de continuar nesse meio acadêmico. E quando eu vi essa oportunidade de ser docente na minha área, que era pediatria, também entrei na universidade. Estou lá desde então. Legal. Você comentou aí das doenças, né? Que às vezes a gente só pensa em leucemias, né? Doenças malignas, mas o que a gente tem que estar atento nesse mundo, principalmente se tratando das crianças, se tratando de pediatria? Quais são as outras doenças que são incidentes, que os médicos e outros profissionais precisam estar de olho também, que são oriundas de doenças do sangue? Principalmente aí a gente fala das anemias, porque a gente, quando fala de anemia, também sempre se pensa primeiro na deficiência do ferro, que realmente é a que é a mais prevalente. Mas não é só ela. Então, a gente tem outros tipos de anemia. Tem anemias congênitas, que são aquelas presentes desde o nascimento. Então, é importante que, geralmente, as crianças elas vêm para o hematologista encaminhadas do pediatra. Então, o pediatra avalia o hemograma, vê se tem anemia, vê se clinicamente ela está com sinais de palidez, de fraqueza. E com isso, ele, muitas vezes, se ele identifica que não é só uma carência nutricional, que tem alguma outra coisa, né? Então, no caso, uma anemia congênita ou uma anemia adquirida, que a gente fala das anemias hemolíticas, que aí é quando o paciente tem uma destruição precoce das células, dos glóbulos vermelhos, e ele faz icterícia, que é ficar com aquela pele amarelada. Então, é encaminhado para a gente. Além das anemias, a gente também tem os distúrbios de coagulação. Então, crianças que começam a apresentar manchas roxas pelo corpo, que não tenham relação com trauma, que não sejam só aquelas manchas roxas daquele baque, daquela queda, que são mais comuns nas pernas, né, nos membros inferiores. Então, começam a aparecer manchas roxas, ou o que a gente chama de petequia, que são aqueles pontinhos avermelhados, né? Então, são sangramentos ali na pele, sangramento no nariz, na gengiva. Então, vai tirar um dente, por exemplo, e não para de sangrar. Ou tem um corte, um machucado e não cicatriza, né? Não para de sangrar. Então, todos esses sinais aí podem sinalizar realmente que a gente tem uma doença de coagulação. Na adolescente, a gente fala bastante também, eu tenho conversado bastante assim com ginecologistas para encaminhar para a gente meninas que menstruam e que às vezes acham que o seu fluxo é normal, que é normal naquela idade ter um fluxo grande, assim, menstrual. E muitas vezes isso pode ser o sinal de uma doença da coagulação. Então, é importante que o hematologista avalie também se esse sangramento está dentro do esperado. A gente tem tabelas para avaliar isso, para mensurar esse sangramento, se está dentro do normal ou não, o que investigar. E também temos outros órgãos, que a gente chama de órgãos hematopoéticos, que fazem parte aí da hematologia, que é o baço, né? Então, quando você tem uma alteração no baço, um crescimento desse órgão ou do fígado, então a criança começa a apresentar um aumento do volume abdominal, né? Que são órgãos que podem estar ligados aí ao sistema hematológico. Ou também os gânglios linfáticos. Então, quando a criança começa a apresentar aqueles carócios que a gente chama de íngua, popularmente, e aí começa a apresentar esses carocinhos que você pode palpar, né, no pescoço, na virilha. A maior parte das vezes, eles são gânglios reacionais. É muito comum a criança ter o que a gente chama de adenomegalias. Então, eles crescem, diminuem, muitas vezes quando a criança adoece, tem algum quadro infeccioso ou inflamatório.
Mas se isso persiste, se ela tem uma febre associada, né, é muito importante ter avaliação médica, porque não é o mais comum, realmente. Graças a Deus, o câncer na criança é uma coisa rara ainda, apesar de que a leucemia e o linfoma são, né, a leucemia é o mais frequente, porém não é o mais frequente que isso aconteça na criança. Mas esse sinal chama atenção, então é importante, né? Esses gânglios, essas alterações como febre, uma fraqueza, né? Uma perda de peso, uma criança que não quer brincar, não quer comer, né? Então é importante você levar primeiramente no pediatra, ou dependendo da situação, se já tiver alguma alteração realmente que chame atenção para procurar o hematologista. Ia ser uma pergunta em relação a esse fluxo de atendimento, né? Porque ninguém vai... ninguém não, né? Mas eu imagino assim, ninguém vai direto ao hematologista pediatra, né? Eu acho que passa por outros profissionais e aí vai sendo encaminhado. Como é que é esse fluxo hoje? No SUS, por exemplo. Isso que eu ia fazer o diferencial, né? Assim, eu trabalho em consultório privado, então no privado, claro, o paciente muitas vezes acaba chegando diretamente com a gente, mas a nível de SUS, falando do Hemoam, a gente sabe que lá é um serviço terciário, então como você falou, primeiramente o paciente vai passar com o pediatra geral, pode ser num posto de saúde, pode ser até a nível de urgência, de porta de entrada num pronto-socorro, num pronto-atendimento. E aí o colega pediatra avalia essa criança clinicamente, olha os exames e ele identifica que tem alguma alteração hematológica. Como eu falei, que pode ser primária, pode ser o problema principal, ou pode ser que essa alteração hematológica seja secundária a alguma outra coisa. E aí ele solicita uma avaliação. Então, geralmente, quando a criança, por exemplo, ela está internada em algum hospital, né, pronto-socorro, é solicitado um parecer do Hemoam. E se ela está a nível ambulatorial, se ela foi atendida num posto de saúde, numa UBS, o Hemoam passa pela regulação, pelo CISREG, né, o sistema de regulação, e essa criança vai ser encaminhada via CISREG para agendar uma consulta com o hematologista. Então, por isso que realmente a gente trabalha bastante essa questão de sensibilizar muitas vezes os colegas, igual eu falei, aqui os pediatras, agora até os ginecologistas, para que eles vão ser a porta de entrada. Então, realmente, eles é que vão avaliar, muitas vezes, esse paciente inicialmente no SUS. Às vezes, nem chega a ser o especialista, o pediatra ou o ginecologista. Pode ser um médico clínico geral, né, que está lá no interior, atendendo, né, fazendo o posto de saúde. Ele tem que atender criança, adulto, grávida. E a gente também tenta fazer treinamentos para que realmente haja essa coisa educativa mesmo de o que observar e quando encaminhar, principalmente em situações que a gente não pode perder tempo, né? Que aí é quando a gente fala realmente da questão das leucemias, das doenças malignas, que o tempo ali é ouro para o prognóstico. Então, o ideal é que seja... como a gente não consegue fazer ações preventivas no câncer na infância, a gente trabalha com diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo você pensar, mais cedo você encaminha e mais cedo essa criança vai ter acesso a um diagnóstico. E como é que tu vê esse cenário hoje no Amazonas? Porque eu vejo também que a gente é um estado muito grande, o interior muitas vezes é difícil chegar até aqui, a capital, para ter uma atenção mais especializada. Como é que tu recebe muita criança do interior? Como é que você enxerga esse cenário hoje para esse tipo de doenças no restante do nosso estado? A gente ainda enfrenta muitas dificuldades por essa questão geográfica, né, e socioeconômica da nossa região. Então, assim, lá no Hemoam, a gente atende o estado inteiro. E somos poucos profissionais se você for pensar que a gente atende Manaus e todos os interiores. E muitas vezes recebe até paciente de outros estados próximos aqui que também não conseguiram atendimento no seu estado. Então, é uma demanda grande, realmente. E a gente sabe que existem essas dificuldades aí, principalmente logísticas, que trazem aí um atraso, muitas vezes, numa consulta, num diagnóstico. Então, assim, o Hemoam, por exemplo, ele trabalha bastante com a questão de treinamento para os núcleos no interior, principalmente para o laboratório, até para, como você falou, né, os próprios colegas bioquímicos lá, né, do interior,
quando avaliarem uma lâmina de hemograma, quando avaliarem um exame, para que eles precocemente consigam detectar, por exemplo, a presença de células que chamem atenção para pensar em leucemia. A gente, como universidade, né, falando como UEA, aqui como docente, a gente tem lá também serviço de teleeducação, de teleconsultoria, em que a gente também faz treinamentos para tentar minimizar essa questão, mas claro que ela persiste, porque, independente disso, só no hemograma que o paciente vai conseguir fechar o diagnóstico, porque ele precisa do exame da medula. Perfeito. E é lá que ele vai fazer também a imunofenotipagem. Então, assim, não tem como, ele precisa ir ao hemograma para que ele possa realmente ter o seu diagnóstico, no caso de uma leucemia, né, de uma doença maligna. Ele fechar o diagnóstico, ele precisa chegar ao hemograma. E precisa do especialista. Então, isso ainda é uma carência do nosso estado, né, que realmente existe essa concentração dos especialistas na capital, né, essa falta de estrutura, né, dos interiores. E, realmente, a gente tenta minimizar dentro do nosso possível, mas ainda é pouco. Ainda considero inclusive, pouco. no laboratório, isso para a gente também é um desafio, porque muitos laboratórios no interior também não têm tecnologias automatizadas. Sim. Que vão ajudar, né, Verdade. na observação de um flag para avaliar uma lâmina, né? Aqui a gente está... Hoje nós estamos na nossa 13ª turma de hematologia laboratorial, né? A gente já vê uma diferença, né, do aluno que vem aqui, se especializa, vai para a sua cidade e começa ali a enxergar o que ele não enxergava antes, né? E eu imagino que isso deve ser também um diferencial muito grande para vocês quando vão receber os laudos, né? E aí eu pergunto, o que você espera desse laudo laboratorial? Quanto mais riqueza de detalhes, melhor? Quanto mais informação, melhor? Como é que você enxerga isso? O que a gente sempre conversa com o laboratório e a gente tem percebido a melhoria é realmente essa observação morfológica. Perfeito. Que o bioquímico vai fazer, vai olhar a lâmina, vai fazer essa revisão, no interior principalmente, né? E aí ele vai fazer essa descrição, porque às vezes, que nem você falou, pode não ser a rotina ele lidar com doenças hematológicas, né, no dia a dia dele, e ele pode não conhecer exatamente como é um blasto, que é a célula imatura, que fica presente ali no hemograma quando a gente tem um sinal de que pode ser leucemia. Mas ele conhecendo o que é normal, ele, quando vê alguma coisa alterada, ele descreve. Uhum. Então, pra gente, isso que é importante. Ele não precisa lá já falar que é um blasto XYZ, né? Até porque com o olho humano isso não dá pra fazer. Mas, pelo menos, ele colocar que ele viu células imaturas, que chamaram a atenção, né? Então, colocar essa descrição pra gente, já, o médico já levanta um sinal amarelo aí. Né? Tem alguma coisa errada. Inclusive, igual você está falando, a gente, na universidade, trabalha muito com os meus alunos, né? A gente vai fazer agora um workshop justamente de hemograma em pediatria, para que eles saibam o que é o normal, o que é esperado num hemograma normal de criança, porque aí quando você identifica que tem ali uma descrição, né, de alguma alteração, né, que o colega do laboratório vai ali descrever para a gente, vai colocar, ele entender que nomes são esses, o que eles estão querendo dizer para a gente, e que colaborando ali com a avaliação clínica vai te ajudar realmente a tomar uma conduta. Então, a gente espera isso, assim, esse cuidado de que você não precisa dizer exatamente o que é aquilo, porque muitas vezes você não sabe realmente. Mas você colocar que viu alguma coisa alterada vai fazer com que chame atenção. E é isso, aí a gente com isso vai conseguir ter mais um elemento junto com a avaliação clínica para tomar realmente uma conduta. É legal essa iniciativa da capacitação para hemogramas na pediatria, mas às vezes eu acho que até no adulto é necessário ter a capacitação, né? Já me pediram isso também, eu tô pensando nessa ideia. É porque como eu sou muito voltada para pediatria, né, mas assim, realmente... Já vamos ao Educac então, doutor, vamos fazer isso. Já me falaram, faça no adulto também, porque realmente, né, aquela história, muitas vezes é o primeiro emprego do médico,
acaba sendo um pronto atendimento, ou um posto de saúde, quando ele não vai direto para uma residência e tudo. E até quando vai para a residência mesmo, o hemograma é o primeiro exame que você pede para tudo, né? Então, assim, se você não sabe interpretar esse exame, que é o exame mais básico, vai ficar difícil, realmente. Então, você muitas vezes não vai saber solicitar, não vai saber o que fazer quando vier o resultado, né? Então, nada do que, por exemplo, o colega bioquímico escreva vai te ajudar se você não sabe. Então, eu acho, assim, fundamental. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente treinar. Como eu falei, você não vai sair o hematologista, mas você pelo menos tem que saber o que é o normal. Porque assim, quando você identificar uma alteração, você consegue encaminhar precocemente, né? Então, tanto da parte clínica, né, quanto do exame, realmente. Hoje tu tens teu consultório e o Hemoan? Isso. Hoje eu atendo no privado, né, no consultório particular. Aí faço os meus atendimentos no Hemoan e tenho a parte da universidade também. É difícil, essa é uma correria, né? Correria. E aí, tu sabes bem, né, que eu ainda sou mãe. Ainda tenho meus 2 filhos, Sim. ainda tenho a vida pessoal, né? Que, aliás, vida pessoal, quando a gente fala, é tudo, né? Não tem essa de vida pessoal, é vida, né? Mistura tudo. Então, realmente é hoje um desafio, né? Para todos nós, né? Esse equilibrar aí esses papéis, digamos assim, né? Então, sempre tá pendendo para um lado, a gente vai lá, corre e ajusta para ir para o outro. Então, é desafiador e a gente não consegue fazer nada sozinho mesmo. A gente tem que estar sempre ali se apoiando, né? Então, eu gosto de trabalhar no Hemoan pelo fato da gente ter equipe. Então, isso acho que para tudo na vida. Não quiseram te empurrar pro doutorado, não? Já quiseram me empurrar, já quiseram. Eu falei que primeiro o meu doutorado estava sendo em filhos, porque como eu defendi o mestrado com a minha mais velha na barriga, né? Ela nasceu, então ela foi meu doutorado seguido, digamos assim. Veio a pandemia e eu tive o meu mais novinho, né? E aí eu tô fazendo doutorado nele, por enquanto. Mas, né, quem sabe aí as portas vão, né, as oportunidades vão surgindo, eles crescendo um pouquinho. A gente vai aí tentando se organizar. Mas é isso, é apoio, né? Então, apoio no lado profissional, apoio em casa, né? Então, se a gente não tiver isso realmente sozinho, a gente não tem essa de, como você dá conta? Eu não dou conta, não tem como dar conta. Você precisa de equipe. Então, verdade. em todos os lugares da vida. Então, é assim que a gente vai lidando. Legal. Então, assim, eu vejo que dentro dessa nossa área a gente está vivendo algo muito multiprofissional, né? Todo mundo precisa se ajudar ali para chegar a um diagnóstico, para levar até um tratamento da criança, né? Eu vejo que aqui a gente tenta sensibilizar os profissionais para que sempre estejam se capacitando, estejam atentos mesmo na hora de avaliar uma lâmina, avaliar ali uma amostra, porque a gente sabe o quanto isso pode atrasar um tratamento, né? Sim. Um tratamento. E se quiser deixar um recado para esses profissionais, falar um pouquinho o que você acha que a gente deveria ficar atento, né? Fica à vontade. Bom, então, assim, como a gente estava conversando aqui, primeiro de tudo, ficar craque no que é normal, porque assim você, sabendo conhecer as células normais, quando você identifica uma alteração, você pode até não saber que célula é aquela, mas você consegue descrever a célula. Então, uma das coisas que eu também aprendi muito na residência foi isso, descrição da morfologia. Você pode não saber que célula é aquela, mas você descreve o que você está vendo. Eu estou vendo uma célula com sinais de maturidade no citoplasma, no núcleo. Eu estou vendo uma célula que é grande, pequena, média. Então, essas características descritas morfologicamente, elas ajudam a gente a entender o que está acontecendo com o organismo. E sempre que possível também, a gente, como falou aqui, é equipe, é time. Não se acanhar e, olha, eu quero conversar com o médico. Eu adoro quando isso acontece, né? O colega do laboratório liga e fala, olha, doutora, a gente viu uma coisa estranha aqui, vamos discutir, quer vir aqui dar uma olhada? Ou eu vi isso, né? Você está vendo esse paciente? Porque é isso, claro que a gente, como médico, a gente não trata exame, a gente trata paciente. Então, essa junção aí do exame com a clínica, ela é fundamental.
Porque até porque o próprio exame ele pode estar errado, né? Então, a gente precisa dessa discussão sempre para beneficiar o paciente. Então, vai fazer toda a diferença, vai fazer diferença na condução do caso a gente ter essa troca. Então, acho que isso é importante. Muito obrigado, doutora Renata, por estar aqui conosco, por passar essa mensagem, por falar um pouco da área da hematologia pediátrica. Eu tenho certeza que muitos profissionais vão ver este podcast e ficar atentos, se sensibilizar nessa responsabilidade. Obrigado por ter aceitado o convite. Na verdade, eu e a Renata, a gente se juntou pelos nossos filhos, né? É verdade. Tem conflito de interesses Tem aqui. conflito de interesses aqui. Eu sempre vou fazer aqui conflito de interesses. Conflito de interesses. Isso não é para... Vou trazer mais gente para cá tá certo, do grupo dos pais para a gente conversar. Né? Nossos filhos estudam juntos, né? na escola. Isso. É legal essa junção, né? Com nossos certeza. filhos trazendo boas conexões pra gente. E eles presenciando isso, né? Presenciando a gente como profissional, como pai, como mãe, né? Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez, principalmente para falar sobre a nossa área, sobre a hematologia, que muitas vezes tem muitos mitos, e a gente precisa ir tirando esses mitos e tirando esses medos também, porque às vezes os pais já ficam com medo. Vai no hematologista? Não, pelo amor de Deus, não quero ir no hematologista, porque já pensa besteira. Já pensa em leucemia, né? E a gente entende, como eu falei, até eu tinha como médica essa ideia, mas a gente, aos poucos, vai trazendo à luz esses conhecimentos para realmente tirar os mitos, tirar os medos, né? E eu também quero fazer um convite, né, para quem for médico, acadêmico, residente, pediatra, né, que eu vou fazer esse workshop no dia 13 de setembro. Perfeito. É um sábado pela manhã, de 8 ao meio-dia. É o workshop de interpretação do hemograma na pediatria. Então, a gente vai falar justamente sobre o que é o hemograma normal, quais são as principais alterações esperadas, o que fazer. Então, discutir alguns casos clínicos vai ser bem legal. Muito obrigado. Aqui no Educac Brasil, para os profissionais biomédicos, farmacêuticos, analistas clínicos, nós temos após em hematologia clínica, hemoterapia, dentre outras áreas das análises clínicas, justamente para a gente ajudar os colegas médicos, os colegas profissionais de saúde no apoio ao diagnóstico dessas doenças, né? Então, quem quiser procurar as nossas pós-graduações, só entrar no nosso Instagram, @educac.brasil, né? Fiquem atentos, a gente também promove nossos cursos de capacitação para que a gente possa estar aí auxiliando também os colegas em vários cursos que a gente promove aqui no Educac. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, participando aqui com a gente do nosso podcast e até o próximo programa. Tchau, tchau.